Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Para quem não me conhece, o pastor já me apresentou. Eu sou o Luiz Felipe. Talvez você ache que meu nome é Peter ou algo assim, mas meu nome é Luiz Felipe. O Pete é culpa da Evelyn, mas ela depois me honrou, dando o nome da minha sobrinha de Luísa em minha homenagem. Então tá tudo bem. Ela me deu esse apelido e depois me honrou com a minha sobrinha. Mas eu queria pedir aos senhores que abram lá em Romanos, capítulo 8. A Ruth pregou um spoiler aí do que a gente vai falar, hein? Na abertura, a gente não combinou, mas ela me ouviu preparando o sermão, só pode. Muito obrigado. Romanos, capítulo 8, são dois versos muito conhecidos, está lá o verso 28 e 29, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é um texto muito conhecido, não é verdade? Eu acredito que, principalmente o verso 28, seja um verso que até a gente costuma publicar nas nossas redes sociais, mandar nos grupos da família, compartilhar, lê-lo quantas vezes possíveis, acreditando de verdade que Deus tem para nós, sabe? Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem e tudo mais. Só que eu acredito genuinamente assim que quando se escreve uma carta, porque é isso que Paulo está fazendo aqui, escrevendo uma carta para Roma, certo? Quando você vai ler uma carta, você não lê apenas trechos dela, Você lê a carta por inteiro. E o texto você vai sempre se conectar, correto? Quando é uma carta, é para a gente ler do início ao fim. E essas divisões entre capítulos e versículos foram feitas posteriormente para facilitar a nossa vida aqui e a gente pudesse encontrar esses textos com maior facilidade. Só que esse texto, falando que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ele está conectado ao verso seguinte. Eu vi em várias comparações de versões e quase todas elas usavam ali um pois, um mais, um entretanto e tudo mais, conectando então a afirmação posterior à afirmação anterior. Que dá a entender então a nós, que eu acredito que é a verdade sobre isso, que todas as coisas cooperam para o bem, e esse bem é se tornar semelhante a Jesus. E se nós olharmos para essa afirmação com esse olhar, que é o bem do qual Deus tem para nós, é nos tornarmos semelhante a Jesus, aí as coisas começam a fazer mais sentido. Porque talvez você esteja aí na caminhada conosco, na missão, ou em outras igrejas, e depois começou a caminhar com a gente, ou você está visitando aqui há bastante tempo, você deve conhecer alguém que é cristão há muito tempo, e talvez a vida dele não seja simplesmente um mar de rosas, não é? Não é verdade? Ou é só a minha vida que não é? Vocês concordam, não concordam? Nós passamos aqui como igreja várias coisas, várias situações. Muitos momentos felizes, com muitas crianças nascendo, mas momentos também de dor com relação a crianças. Nós temos o meu cunhado que está internado até hoje, daqui a pouco hoje faz 3 meses que ele está internado, sabe? Ele saiu da UTI, mas ele está numa unidade que precisa ainda de cuidados e tudo mais, está internado faz 3 meses. Nós tivemos muitas doenças curadas no nosso meio, sim, mas nós tivemos também doenças que não foram curadas. Nós temos jovens que enfrentam o câncer no nosso meio, sabe? E quando nós olhamos para essa afirmação que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é porque esse bem trata único e exclusivamente desse bem que é maravilhoso, que é nos tornarmos semelhante a Jesus. Essa é a verdade desse texto em Romanos.
a nós. E aí então, ganhar ou perder, ficar mais rico ou mais pobre, ter mais saúde ou menos saúde, ter mais tempo de vida ou menos tempo de vida, conquistar ou não conquistar o que nós sonhamos, aqui agora faz sentido o sim ou não, o conseguir ou não conseguir, o dar certo ou dar errado. Porque se está me tornando mais semelhante a Jesus, o Senhor é que está me dando isso. É o Senhor que está me projetando a esse lugar. Esse é o lugar, então, que Deus nos leva quando Ele diz sim e também quando Ele diz não. Quando Ele coopera para aquilo que você acha que é o bem para a sua vida e quando Ele coopera para aquilo que você acha que não é o bem para a sua vida. E eu não estou aqui em defesa de Deus, sabe, trazendo esse argumento para que você ache que a gente está na mão de um Deus que, sei lá, faz qualquer coisa com as nossas vidas e a gente tem que ter esse olhar de que não, tá tudo certo, é isso. Não, eu estou falando de acordo com a palavra. O que a palavra mostra para a gente é que, genuinamente, o que Deus tem para nós são planos que são superiores àquilo que nós entendemos. Sabe, quando Deus traz essa verdade dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, não pode ser algo totalmente contrário àquilo que nós entendemos como bem, como se nós estivéssemos nas mãos de um Deus que, sei lá, sabe, que pode ser ruim ou pode ser bom, que nós vamos ser tolos ao enxergar aquilo que Deus está fazendo com a gente. É porque realmente isso é bom. Isso faz parte do plano que Deus tem para nós. Restaurar de verdade a imagem que foi imaculada lá no Jardim do Éden. É isso que Deus tem para nós. É restaurar aquilo que foi manchado pelo pecado, que é, então, restaurar em nós a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Sabe, nós, muitas vezes, quando nós ouvimos falar sobre santidade, que é a tradução de me tornar semelhante a Jesus, nós ouvimos muitas vezes a partir de não sei vocês, mas talvez em outras igrejas que eu fui, desde que eu nasci, eu estou na igreja, sabe? E eu lembro até de uma situação bem específica, há 11 anos atrás. Quando eu tinha 17 anos, estava morando em Goiás. Eu lembro que lá, um pastor, naquele dia, ele escolheu não pregar. E ele trouxe um vídeo do YouTube e colocou todo mundo sentadinho no culto. E estavam cheios de adolescentes e jovens do mesmo time de futebol que eu jogava. Estavam lá assistindo. E ele começou a passar um vídeo no YouTube que era sobre uma mulher que tinha ido ao inferno. E tinha então agora falado como era o inferno, com várias características sobre aquilo. E aí, eu lembro que algumas cenas desse filme sobre o inferno, era como se os demônios infligissem, sabe, atacassem os homens diante daquele pecado que eles tinham cometido. Se o homem era mentiroso, eu lembro que havia coisas com relação à língua dele, que, esticavam a língua dele e tudo mais. Se ele tinha cometido algum pecado sexual, eu lembro que haviam pedras muito grandes em cima das suas regiões sexuais e tudo mais, batendo sobre eles. E esse era aterrorizante, cara. Isso era aterrorizante. Muitas vezes quando nós ouvimos sobre santificação, sobre ser santo, sobre restaurar a imagem de Jesus em nós, cara, na base da pressão, do medo, sabe? Só que quando foi passar o tempo, meus irmãos, eu percebi que aquilo que me marcou há 11 anos, na verdade é muito herege. Mas é muito herege mesmo assim, porque o inferno não é um lugar de reinado de Satanás, mas é onde ele também será julgado, sabe? O inferno não é um lugar onde nós, aqueles que falharem, que pecarem, sabe, vão ser maltratados pelos demônios. Não, cara, ali com certeza haverá juízo sobre as iniquidades e por aí vai. Sim, com certeza. Eu entendo que há sim pecado, que existe. Só que assim o inferno. Só que não é um lugar onde os demônios reinam e imperam sobre nós, sabe?
sobre os pecadores que estarão ali sofrendo aquilo, não sobre nós, né? Está repreendido. Sabe? Não, ali também os demônios e o diabo serão julgados também. Estão sofrendo juízo ali também. Qual a perspectiva que eu acredito que é a perspectiva que nós precisamos de verdade olhar assim para a santificação? Que a santificação é nada mais. Na verdade é muita coisa. É de verdade restaurar a imagem de Jesus em nós. Essa é a santificação. É por isso que eu brigo contra o pecado, por isso que eu luto contra o pecado, por isso que eu tento a cada dia me tornar mais semelhante a Jesus, por isso que eu busco dia após dia, então, me tornar semelhante a Jesus. Porque eu estou tirando o pecado desse lugar de ação, de domínio sobre mim, porque eu estou lutando contra o pecado todos os dias. Esse é o lugar de santificação, que é restaurar a imagem de Jesus em mim. Não é um lugar de barganha com Deus para que eu me torne mais merecedor. Não é um lugar onde eu me coloco em santificação para ver se eu tenho um acesso diferente a uma graça diferente. Cara, de verdade, se nós acreditamos nisso, nós estamos quase que dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz não foi tão bom assim, que eu preciso provar com as minhas próprias mãos, com a força do meu braço, que eu sou merecedor, então, dessa bênção que é viver a eternidade com o Senhor. Quando nós falamos sobre santificação, não é sobre, ela com certeza está 100% conectada uma coisa a outra, a salvação e a santificação. Com certeza, porque é necessário que eu creia em Jesus, e se eu creio em Jesus, eu vou me santificar. Essa é a ligação. Mas o fato de eu me tornar cada vez mais parecido com Jesus, parte do ponto em que eu tenho fé em Jesus Cristo. Isso que é suficiente para me levar à Nova Jerusalém, a ser salvo. Porque talvez, meus irmãos, nós temos entendido que a santificação, que o fato de eu desistir da vida de pecado que eu tenho, é sobre a minha salvação. Mas a minha salvação está conectada única e exclusivamente à fé que eu tenho em Jesus. Mas se eu tenho fé em Jesus e ando em pecado, isso é incoerente. Porque uma coisa está completamente conectada à outra, mas elas são diferentes. A gente precisa entender isso. Vocês conseguem entender? Está muito difícil? Tá não, né? Estão conseguindo entender? Então, beleza. E eu acredito, meus irmãos, que quando nós temos esse nível de entendimento, as coisas precisam mudar, então, em nós. Como nós agimos precisa ser transformado. Porque talvez, meus irmãos, no meu campo de pesquisa aqui, eu tenho entendido que talvez, o que tem feito com que nós consideramos que nossos pecados são mais ou menos, ou que são aceitáveis ou não, é porque nós não temos olhado para o pecado que cometemos como o fato que faz com que a imagem de Jesus, que deveria resplandecer em mim, está sendo manchada pelo pecado. Nós olhamos para o pecado que nós cometemos como, poxa, meu vizinho comete um pecado mais grave que esse, está tudo bem? Então talvez não tenha tanto problema assim. Não tenho percebido, talvez, aqui, algum tipo de consequência imediata, né? E aí, como eu não vejo nenhum tipo de consequência imediata pelo meu pecado, eu vou empurrando aqui e vou indo. Não, isso aqui eu não vou mexer, deixa essas coisas desse jeito mesmo, não tem problema. Entende isso? Quando nós nos comparamos com pessoas muito ruins, nós sempre vamos ser bonzinhos. Sempre vamos ser bonzinhos. Se a gente olha para o cara que matou vários judeus, nós olhamos então e falamos, não, nós somos bonzinhos. Se nós olhamos para o cara que teve um caso extraconjugal, nós falamos, não, nós somos muito bonzinhos. Se nós olhamos para o cara que é pedófilo, nós falamos, não, nós somos muito bonzinhos.
Por que que nós olhamos para a santificação comparando? E eu acredito que isso não é um problema só no meu campo de pesquisa, mas é que tem alcançado nós como igreja. Talvez nós temos inconscientemente olhado para o irmão ao nosso lado às vezes e não temos visto uma consequência imediata daquele pecado e temos achado bem assim, não, tá tudo bem, tá tranquilo, eu vou seguir minha vida aqui, tá tudo certo. Só que eu quero trazer para vocês a realidade que é a imagem de Jesus que precisa ser restaurada. Então a comparação não é com meu irmão. Eu preciso olhar para Jesus como alvo da minha santidade, como alvo da minha santificação. É para Jesus que eu olho. E aí então, assassinar judeus, com certeza, é muito ruim. Matar qualquer tipo de pessoa é muito ruim. Odiar alguém também é muito ruim. Mas se eu não tenho comunhão, se eu não amo meu irmão como Jesus me amou, eu estou errado. Há algo que precisa de ajuste em mim, não é verdade? Se eu tenho um caso extraconjugal, com certeza, é pecado, isso é ruim. Mas se eu dou acesso à pornografia, isso também é ruim. Mas se eu cobiço toda mulher que passa e tudo mais, também é ruim. Mas se eu não trato as minhas irmãs como irmãs, também é pecado. Ao invés da graça, talvez, tratar a gente assim, como se o pecado agora fosse mais leve, assim, tudo mais. Não, na verdade, a medida aumentou, porque a medida agora é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Nós olhamos para algo muito ruim, sei lá, vou fazer um pacto aqui para que eu possa ser bem sucedido. Pô, cara, nós vemos isso como muito ruim. Se alguém fez, nem confessa, nem compartilha com ninguém que fez. Só que se nós não administramos as nossas finanças da maneira que a Bíblia traz, que é para a gente administrar, e olha que é rigoroso. Não é só trazer 10%, não. O que a palavra de Deus traz é que a gente precisa contribuir para a nossa comunidade, cuidar dos necessitados, dos órfãos, das viúvas e ainda poupar. À luz da Bíblia, a gente entende que tudo isso a gente deveria fazer. E se eu não estou fazendo isso, então há erro em mim também. Há pecado em mim também. Há coisas que precisam de ajuste em mim também. Essa é a verdade. Se nós colocarmos então as coisas no devido lugar, que o alvo da minha santidade é ser parecido com Jesus. E sabe, meus irmãos, o interessante é que quando nós encaramos a vida dessa maneira, levando isso a rigor, sabe, de verdade, é quase impossível que a gente tropece em montanhas. Nós tropeçamos em pedrinhos, não é verdade? Mas é de pouco a pouco, quando nós vamos cedendo, sabe? Se eu não trato a minha irmã, se eu não olho para todas as mulheres como minha irmã, é assim que a palavra de Deus ordena, se eu trato de uma maneira diferente, isso pode estar me levando a um pecado, que vai me levar a um outro, que pode acabar numa montanha, numa desgraça sobre a minha casa, sobre a minha família, sabe? Muitas vezes nós temos sido coniventes com o pecado, no sentido de eu não tenho visto uma resposta imediata, uma consequência imediata do pecado, e por isso eu tenho caminhado nesse pecado aqui, e quando a gente vê, a gente já está tudo enrolado no pecado, sabe? Então, ao invés aqui de eu tentar acertar qual pecado você tem dado mole aí, qual situação você tem errado, sabe? O que eu queria pedir aos senhores, eu não acabei o sermão, nós temos ainda muita coisa para falar, mas eu queria que todos vocês fechassem os olhos. Que vocês pensassem consigo aí. Talvez você já esteja de frente a uma montanha, sabe? Você já está a ponto de fazer uma baita de uma bobagem, ou você já tem feito muita bobagem, mas talvez você não tenha percebido, cara, as pequenas coisas que você tem deixado passar com relação a isso. Então pense
com relação à sua própria vida. Pense o que você tem falhado, cara. No que você tem errado, cara, que você tem relevado. Você não tem visto uma consequência imediata e você tem relevado, empurrado com a barriga. O que precisa de ajuste, cara, aí no seu coração, na sua casa, de postura? Senhor, meu Deus, nós, como igreja, Pai, nos posicionamos, Senhor. Nós queremos genuinamente, Pai, alcançar cada dia mais, subir mais um degrau, Pai. Queremos, Pai, de verdade ser semelhantes ao Teu Filho Jesus. Mas para isso, Senhor, o que nós precisamos, Pai, é tomar uma decisão de lutar todo e qualquer combate que se levanta, e não só quando estamos de frente, Pai, a uma montanha de pecados. Mas quando pequenos pecados têm rodeado a nossa vida e nós temos agido, Pai, como se eles não fossem nada, Pai, tenha misericórdia de nós. Ilumina, Pai, o nosso entendimento, a nossa mente sobre tudo que nós temos errado, Senhor. Todo pecado que nós temos cometido, Pai, faz com que isso esteja claro aos nossos olhos, para que a gente possa de verdade abandonar, Pai, tudo isso. Agora, antes que isso se torne, Pai, algo ainda maior e que traga a nós uma ruína, Pai, ou a ruína. Nos leva, Senhor, como igreja, Pai, a um olhar sincero sobre o fato de nós sermos tão pecadores, Senhor. Que não haja comparação entre nós, entre um irmão e outro, mas que a gente olhe de verdade para Jesus, que é o alvo, e todos nós busquemos juntos, Pai, ser cada dia mais parecido com o Senhor. Leva, Pai, esse preletor também, Pai, a enxergar, Pai, no que ele tem falhado, no que ele tem errado. Porque de verdade, a medida que nós devemos viver é de cada dia, Pai, ser cada dia, dia após dia, ser mais parecido com o Senhor. Nos leva, Pai, a esse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando nós falamos sobre santificação, eu acredito que existe pelo menos um ponto que é inerente a isso, que é, como eu disse, que é a justificação. E quando é inerente é porque não tem como se separar uma coisa da outra. E eu quero ler com vocês versos 33 e 34, no mesmo capítulo 8 de Romanos, que diz assim: Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. O que Paulo está trazendo para a gente aqui, então, é que o próprio Jesus intercede por nós. E a intercessão é a mediação. Quando nós pecamos, então, quando nós caímos, nós temos, então, um intercessor que leva, então, o nosso arrependimento até os pés do nosso Deus, para que a gente possa, então, receber perdão de pecados. Ele é o nosso intercessor. Só que nesse mesmo texto, ele combate duas coisas, né? Primeiro ele diz quando a acusação vem. E existem para mim duas coisas, assim, ou dois tipos de acusação que podem estar tomando o nosso coração com relação ao pecado. Quando você ouve tudo isso aqui sobre santificação, para mim, pelo menos dois autores de acusações aí. E o primeiro autor dela é o diabo. E quanto ao diabo, nós combatemos com a verdade. Entendendo que Jesus, a sua morte na cruz, foi suficiente para perdoar meus pecados, tanto antes de conhecê-lo, agora e depois. No passado, no presente e no futuro, o sacrifício de Jesus na cruz, ele é suficiente para perdão de pecados. Independente da falha que temos, independente daquilo que nós fazemos, o sangue de Jesus é mais poderoso do que o seu pecado. Nós podemos usar mais uma vez como comparação, olha, se o Hitler conhecesse a Jesus,
sabe? O sangue de Jesus, ele é mais poderoso do que o pecado do Hitler, ou ele é menos poderoso que o pecado dele? O sangue de Jesus é mais poderoso. Se ele se arrependesse, se ele conhecesse a Jesus. Essa é a verdade bíblica, que é bom falar assim de pessoas muito ruins, que aí você fala bem assim, não, meu pecado que eu acho que é muito grave, tem perdão também, isso aí, tem perdão, cara. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é suficiente. Então nós combatemos as acusações do diabo dessa maneira, com as verdades bíblicas. E quando o segundo autor dessa acusação somos nós mesmos. Muitas vezes, quando nós pecamos, nós entendemos que nós somos perdoados por Deus, que é necessário que eu tenha arrependimento e que, pronto, estou perdoado. Mas muitas vezes nós não nos perdoamos. E aí, pode até parecer que você está sendo muito justo com isso, não se perdoando. Mas na verdade, intrinsecamente, você está pensando que você é mais justo do que o Deus que é justo e te perdoa. Quando você acha que a sua acusação aí, cara, o que eu fiz é muito grave, cara, eu não posso repetir isso e tudo mais, tá certo, não repete mesmo não, é grave, tem que resolver e tudo mais, mas você deve viver em paz com Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, após se arrepender. Por quê, cara? Porque Deus disse que é assim. E se você no seu interior acredita que é diferente disso, meu irmão, você está se colocando como juiz ainda mais justo do que o próprio Deus. Sai desse lugar. Vive em paz com o Senhor. Se você anda arrependido, em um caminho de arrependimento, vive em paz com Deus. E o verso 32 agora diz bem assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? E aqui, mais uma vez, nós estamos lendo uma carta escrita. Esse texto tem que estar conectado a algo. E ele está falando sobre a vida no Espírito, sobre essa santidade, sobre o fato de nós sermos semelhantes a Jesus. Então, o que Paulo está dizendo é que em Jesus nós temos todas as coisas necessárias para nos tornar semelhante a Jesus. É disso que Paulo está tratando. E é interessante porque, olha, eu vou usar uma metáfora que os jovens estão cansados de ouvir, o pessoal da minha célula também está cansado de ouvir, e em nome de Jesus eles vão ter entendido isso. Mas vamos supor aqui que eu seja um diabético, beleza? Davi lembra dessa, não lembra? Que eu seja um diabético. E aí eu estou de frente para um pudim da cafeteria que eu comprei, e eu sei que eu não posso comer esse tipo de doce, e aí eu meto a cara ali e, beleza, agora está na hora de eu subir minha glicose e eu preciso aplicar minha insulina, correto? Só que aí o que eu faço? Eu quebro minha insulina e fico triste, falando bem assim, comi o pudim de novo, o que me resta é morrer. É isso mesmo, vou seguir aqui, e é isso. Não sei se vocês entenderam já, alguns com certeza já entenderam, mas é como se todos nós fôssemos diabéticos e o pecado seja um pudim que a gente não pode comer. Não que o pecado seja bom, é só nessa metáfora para que a gente possa entender. E aí, o remédio, cara, é estar aos pés de Jesus. Mas muitas vezes, quando nós erramos, acabamos de errar, o que a gente faz? A gente abandona a nossa comunhão com Deus. É o primeiro ato que nós temos. E nós achamos que é porque nós somos justos demais. Mas não, nós estamos nos colocando como se nós fôssemos mais justos do que Deus. Porque o remédio, só nessa metáfora aqui para a gente entender, é Jesus para nós. Quando nós acabarmos de pecar, sabe? Se você acabou de pecar, se você se vê nesse lamaçal aí, nessa sujeira toda, cara, e tudo mais, não destrua aquilo que veio te salvar, que é a presença do Senhor, que é estar aos pés de Jesus, mas corra para os pés dele, porque ele dará todas as coisas que nós precisamos para nos tornarmos semelhantes a Jesus.
Esse é o ponto. Sabe, talvez você pense bem assim, poxa, Pete, eu tenho que ser então muito cara de pau, né? E tudo mais. Cara, o que as pessoas muitas vezes dizem que é ser cara de pau é ser humilde, cara. É ser humilde. Acabou de fazer, reconheceu, cara, seu pecado, seguiu aquilo que é arrependimento, cara. Tem que ser humilde para encarar a verdade sobre nós, diante de Deus, cara. Tem que ser humilde. Eu não estou aqui trazendo, sabe, sei lá, massageando o ego de vocês, que vocês continuem pecando. Não, eu acredito que amanhã tem que ser melhor do que hoje, sempre, cara. Mas a gente deve lutar de forma consciente contra o pecado, não dando poder a ele mais do que ele tenha. O que eu preciso genuinamente é, cara, eu pequei, cara, eu preciso correr para os pés de Jesus. Essa é a solução, essa é a salvação para a maldição do pecado em nós, para a sujeira do pecado em nós. Cara, eu preciso abandonar com certeza o pecado, é isso. Mas depois se a gente for lá, vamos para Efésios rapidinho. Efésios 4. Versos 22 a 24 diz assim: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nas classes do Lidera, a gente aprende que arrependimento, eles têm 3 pontos aí. E o primeiro é o reconhecer do pecado. Só que muitas vezes a gente fica nessa de reconhecer que nós falhamos, tristes e tudo mais, mas nós não prosseguimos nesse caminho de arrependimento. Nós reconhecemos que nós falhamos, quebramos a insulina, nos afastamos de Deus por vontade própria, saímos desse lugar, poxa, não vou mais na célula, não quero saber mais da devocional hoje, sabe, não vou orar mais hoje e tudo mais. A gente faz isso. Só que depois desse reconhecimento do pecado, a gente precisa então confessar o nosso pecado. E existem 2 tipos de confissão, uma ao Senhor em oração e a outra a um irmão. Cara, se ainda tem uma acusação rondando aí a sua mente, que te leva a um lugar de novamente quebrar essa relação com Deus, cara, de verdade, vai para um irmão que seja mais maduro na fé que você, confesse seu pecado. Cara, larga isso, você já largou e às vezes fica nessa acusação, parado nisso, rodando nisso. E depois é o arrependimento, do qual esse texto de Efésios trata. Que é abandonar, cara, o velho homem, é despir-se do velho homem. Ter uma mudança na maneira de pensar e entender, não, cara, o que Deus me chamou é para ser semelhante a seu Filho e se vestir de Jesus. Esse novo homem é Jesus Cristo, do qual preciso me vestir, do qual preciso lapidar em mim para que ele possa resplandecer novamente. A imagem que foi maculada pelo pecado, que foi manchada pelo pecado, precisa então resplandecer novamente. E esse é o caminho do arrependimento. Só que muitas vezes, meus irmãos, vou repetir, o que nós fazemos é quase que o caminho contrário, é tudo que o diabo gosta. É quando pecamos, encaramos como se nós fôssemos mais justos do que o próprio Deus. Nos julgamos, nos culpamos, nos afastamos do Senhor e seguimos. E seguimos esperando assim, sei lá, um evento, um dia que alguém vai pregar sobre isso e eu vou me ajoelhar e vou me arrepender disso e abandonar de uma vez por todas, esperando um evento acontecer para ver se essas coisas param de acontecer. Poxa, já deixei isso, aquilo e tudo mais, estão dominando, esses pecados têm dominado sua vida, você nem tem percebido. Quando na verdade que Deus nos chama, cara, é para que
a gente se torne semelhante a seu Filho novamente. Isso só dá para se fazer se nós estivermos ao pé de Jesus. E infelizmente, ainda falharemos. Só que quando nós falharmos, nós precisamos nos posicionar da maneira certa diante disso. Reconhecer, abandonar, mas voltar aos pés de Jesus imediatamente. O que talvez surja no seu coração como ser um baita de um cara de pau é, na verdade, ser humilde e reconhecer sua podridão diante de um Deus que nos ama. Agora voltando para Romanos capítulo 8. Eu verdadeiramente acredito que essas são verdades bíblicas, mas que elas são inerentes uma à outra. Não dá, sinceramente, para dizer, cara, que eu creio em Jesus, que Ele é Deus, nasceu da Virgem Maria, né? Se tornou homem, a forma de servo, cara, sofreu tudo que tinha que sofrer aqui, morreu numa cruz, derramou seu sangue. É um Deus que morre em favor da gente e a minha vida continue a mesma coisa. Mas eu também creio que não são as minhas obras que fazem com que eu tenha a salvação, mas é a obra desse Deus maravilhoso que morreu em meu lugar, que fez com que eu seja salvo. Mas uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, uma coisa é inerente à outra, não tem como se separar. Não tem como eu dizer que eu creio em Jesus e ando numa vida de pecado. Não tem como dizer que eu creio nessa história e ando numa vida de pecado. É incoerente, é mentira, você está mentindo para você mesmo. Se você não tem essa luta para se tornar semelhante a Jesus, Deus está te cercando de coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e esse bem é se tornar semelhante a Jesus. Todas as coisas têm te cercado para isso, mas ao invés de enfrentá-las, ao invés de passar esses obstáculos, ao invés de abandonar os pecados e se tornar cada vez mais semelhante a Cristo, você tem desistido dessa vida que Deus nos chamou. Mas eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, verso 1 ao verso 5, que diz: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Errei. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Nós entendemos de verdade que a salvação se dava antes de Jesus por meio do cumprimento da lei, e por isso que era necessário tanto o sacrifício de perdão pelo pecado, porque ao estar de frente para a lei, os homens reconheciam que não eram capazes de cumprir essa mesma lei. Mas aí então Jesus vem e cumpre toda a lei do começo ao fim. Ele é um homem 100% perfeito. Ele faz tudo da maneira que realmente tinha que fazer. Ele é o segundo Adão, o Adão perfeito, Jesus Cristo. E aí cumpre então tudo que deveria fazer, morre numa cruz em favor de mim e de você, pagando por todos os nossos pecados de uma vez por todas, fazendo com que eu e você tivesse então paz com Deus,
E essa paz se dá não por meio da minha performance de santidade. Essa paz se dá por meio da fé em Jesus Cristo e graças a Deus por isso. Porque se precisasse que eu tivesse uma boa performance para me tornar aceito pelo Senhor, infelizmente eu não teria alcançado esse lugar. Porque quando eu prego a vocês, eu prego a mim também, não como alguém que é superior ou é mais santo. Não, como alguém que também precisa de ajuste. Como alguém também que precisa voltar limites que foram quebrados. Como alguém que precisa entender que nasceu para ser semelhante a Jesus e que precisa de ajuste continuamente. E esse é só o começo da caminhada, vai daqui até o fim da vida. Ajustando sempre. Mas a verdade é que o Senhor então morreu numa cruz em meu favor, por perdão dos meus pecados e pelo perdão dos seus pecados. O que faz com que essa vida de verdade, enfrentar o pecado como nós devemos enfrentar, que é lutar para que a gente possa restaurar em nós a imagem de Jesus, seja uma questão não só relacionada ao inferno, como me ensinaram há 11 anos atrás, que me assustou, um rapaz de 17 anos, que ficou com medo lá do que ia acontecer no inferno e tudo mais. Não, cara. A salvação, a Nova Jerusalém, ela é alcançada por meio da fé. A paz que nós temos com Deus é por meio da fé em Jesus Cristo. Mas a santificação, ela é inerente à nossa justificação. Ela está 100% ligada uma coisa a outra. É impossível dizer que eu acredito nesse Jesus e continuo vivendo uma vida porca. E quando eu digo uma vida porca, pode ser pequenas coisas que você tem cometido. Se não tem agido à semelhança de Cristo, rapaz, está errado. Precisa de ajuste. E sendo sinceros, se olharmos para Jesus, sempre vai ser necessário ajuste em nós. Sempre será necessário ajuste em nós. E é para esse lugar, como igreja, que eu desejo que a gente chegue, num lugar onde a gente busque incessantemente restaurar a imagem de Jesus em nós. Porque se eu estiver focado em restaurar isso e não só preocupado com as consequências que esse pecado pode trazer, eu não tropeçarei em montanhas. Eu não tropeçarei em montanhas. Pecados não marcarão a nossa geração. Grandes desastres familiares não acontecerão se a gente estiver focado em se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Se eu estiver focado em me santificar dia após dia, não por causa do medo do inferno, cara, mas porque Jesus morreu em meu lugar. A gente precisa encarar e lutar de verdade. Assim como há 11 anos atrás, aquele pastor tentou me incentivar a lutar contra o pecado. Mas da maneira correta, enfrentando isso da maneira correta. Tendo entendimento, cara. Que o remédio para nós é estar aos pés de Jesus. Se você cometeu algum pecado, seja ele o mais grave que seja, se você tem andado em pecado, se você tem agido da maneira errada, se você precisa de ajuste, cara, corre para os pés do Senhor. É esse lugar que tem todas as coisas necessárias para que eu me torne cada vez mais semelhante a Jesus, para que eu abandone esse pecado que tem me dominado. É correr para os pés de Jesus, é ser humilde e encarar a verdade sobre nós. É ser humilde e encarar a miséria que eu sou. É ser humilde e encarar isso diante do Senhor que sabe de todas as coisas. E não ser covarde. E não encarar a miséria que nós somos. E não ser covarde e deixar a vida levar, empurrar com a barriga a vida que nós temos levado. Mas é ser humilde, cara, e encarar isso, a verdade sobre nós. Que é necessário ajuste constante na nossa vida. Porque se a gente tiver esse tipo de preocupação, meus irmãos, vai facilitar a vida do pastor Gustavo, do pastor Marcelo, com certeza. Se a gente tiver esse tipo de preocupação, meus irmãos, nossas famílias vão ser alinhadas,
que eu não estou preocupado só se eu trair a minha esposa, mas se eu não trato ela como respeito, com amor, se eu não amo ela como Jesus amou a igreja, está errado. Está errado as coisas. Porque se eu foco, sabe, só nas montanhas, não, esse erro aqui eu não posso cometer, cara. Se a gente relevar as pequenas coisas, nós infelizmente chegaremos nesse lugar de ruína. De ruína. Então, meus irmãos, se você tem considerado pecado só aquilo que você tem visto uma consequência imediata, você precisa de ajuste. Mas quando você pecar, você precisa correr para aquele que emana tudo que precisamos para ser cada dia mais parecido com Cristo. E viver com uma segurança que sou filho amado em quem Deus tem prazer. E que nenhum pecado é capaz de me tirar desse lugar. Mas entender também que a santificação é completamente inerente à justificação. Não tem como separar uma coisa da outra. Só dá para eu ser filho amado em quem Deus tem prazer se eu luto contra o pecado, se eu quero vencer o pecado, se eu abandono o pecado, se eu estou lutando contra isso. Mas se eu não tenho lutado contra isso, talvez eu não creia genuinamente nesse Deus, que eu digo tanto que eu creio. Talvez eu não seja genuinamente alguém que deve ser considerado cristão, genuíno, alguém que está buscando ser cada dia mais parecido com Jesus. Quero que os irmãos fiquem de pé, por favor. Que nós possamos sair daqui com a certeza que sim, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E não há bem maior do que se tornar semelhante a Jesus Cristo. Não há bem maior do que se tornar semelhante a Jesus Cristo. E todas as coisas, o dia de hoje, aquilo vai acontecer a partir de segunda-feira, o seu trabalho, o sim que você tem recebido, o não que você recebeu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que bem maravilhoso é me tornar semelhante a Jesus Cristo. Vamos fechar nossos olhos, curvar nossas cabeças.